Olá! Entre a ciência e o desejo, a jornada emocional da fertilização. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, como é que acontece, tanto no corpo, quanto na mente, quanto nas relações de quem atravessa um processo que vai muito além de exames, muito além de resultados, né, a fertilização. Então, eu sou a Ingrid Capper, sou psicóloga, sócia da Marim, e eu estou aqui junto com a minha sócia, Mariana, psicóloga também, sócia da Marim. Legal. E hoje, né, para o nosso podcast, a gente está num lugar diferente. Então, o pessoal vai notar aí que a gente não está no estúdio, porque os nossos convidados não estão aqui em Porto Alegre, né? Eu e a Mariana, a gente fica em Porto Alegre, os nossos convidados não são de Porto Alegre. Eles estão em Balneário Camboriú, morram de inveja, né? Estamos fazendo hoje, no dia 23 de janeiro, então está um calorão lá fora, e os dois moram em Balneário Camboriú, então por isso que a gente resolveu fazer online, mas eu quero já agradecer, então deixa eu apresentar os nossos convidados, né, começando pelas meninas, né, pelas mulheres, a doutora Pânila Long Lorenzoni, psicóloga formada pela PUC, terapeuta de casal e família, terapeuta cognitivo-comportamental pela Weiner, pós-graduação em reprodução assistida, mestre em cognição humana e doutorado em ciências médicas. E minha amiga, né, que eu vou ter que dizer que é minha amiga. Check, o item mais importante. Eu não dá para esquecer. Exatamente. E minha grande amiga, né? E ao lado dela, seu excelentíssimo esposo, Dr. João Paulo Bilibio, residente em ginecologia e obstetrícia, médico, né? Residente em ginecologia e obstetrícia, fellow em cirurgia minimamente invasiva em fertilidade pelo Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, mestre em medicina pela URGS, na área de endometriose e infertilidade, doutor também na mesma área, título de especialista em ginecologia e obstetrícia, título de especialista em reprodução assistida e professor atual, né, João? A gente estava conversando aí de ser professor na Faculdade de Medicina da Univale. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, né? Já estava na minha cabeça e da Mari de chamá-los, a gente estava organizando. A gente que não, né, eu e a Mari, né, a gente não passamos por isso, a gente não tem ideia de tudo que isso envolve, e agora tem se falado muito mais nisso, né? Até é uma boa pergunta, né? Por que eu acho que a gente tem se falado muito nisso ultimamente? Mas antes de ir para as perguntas, eu queria começar assim perguntando para vocês como é que funciona esse trabalho de vocês juntos, né? Vocês estão na mesma clínica, a Pânila atende provavelmente os pacientes que vêm. Como é que é assim, a pessoa que chega para um processo de fertilização, ela chega através de quem, né? Eu sei que parece meio óbvio, mas vamos começar ali desde o início, aí pode responder qualquer um de vocês, né? Não sei se chega pelo João, e aí o João já encaminha para a Pânila, ou é quando a pessoa quer tentar encaminhar para a Pânila. Como é que funciona, assim, esse trabalho? Esse encaminhamento, né, chegar os nossos pacientes, tem várias maneiras, assim. Principal, assim, a pensar, assim, o que é um casal com dificuldade, o que é um casal infértil? Aquele casal que está um ano tentando e não consegue engravidar. Então, esses casais, eles chegam por encaminhamento por colegas ginecologistas, pela rede social, pelo site, por amigos. Então, assim, os encaminhamentos são vários, mas a parte mais importante, assim, todo casal que está tentando engravidar em um ano e não consegue, precisa fazer uma avaliação. E quando ele chega na clínica, né, ele acaba sendo direcionado para o médico para fazer a avaliação inicial, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, que a parte psicológica é fundamental nesse processo, porque tudo aquilo que parecia tão natural, e às vezes a gente, quando era mais jovem, tinha medo de engravidar, vira o contrário. Aquilo que era tão simples e medo, eu não consigo, daí a amiga consegue. Então, isso carrega nos casais, aí vai também falar depois um pouquinho sobre os dois lados. É um casal com uma consulta muito diferenciada, que a parte psicológica já cai um pouquinho com o médico, e a parte da psicologia depois de suporte é fundamental. Então, todos os casais
eles acabam passando nesse processo, e aí o encaminhamento para a psicóloga vem a partir daí, usualmente. Não que não possa ser o contrário também. E para a gente contextualizar, assim, né, só para entender a diferença, porque tem uma diferença entre fertilização, né, e inseminação, assim, só para, né, o pessoal entender essas diferenças, assim. Essa é uma pergunta muito importante, porque é totalmente diferente, né? E usualmente a gente usa os dois como sinônimos, mas não são. Só para resumir, assim, nós temos basicamente 3 tipos de tratamento para engravidar. 2 que são de baixa complexidade, que é o coito programado e a inseminação, e a FIV, que é a versão in vitro, que é o que a gente vê o bebê de proveta. O que é o coito programado, por exemplo? A mulher só ovula por mês, um folículo por mês. Então, no coito, a gente faz 2, 3 folículos crescendo, aumenta o número, aumenta a chance, e tem medicamento que a gente aplica, que a gente sabe o dia e o horário da ovulação, e pede para o casal namorar naquele dia, naquele horário específico. Isso é um coito programado. A inseminação é quase a mesma coisa, só que em vez de namorar em casa, a gente pega o sêmen, prepara no laboratório, capacita ele e coloca o sêmen dentro do útero. Encurta o trajeto, tem sêmenes que não conseguem passar pela portinha de entrada. E quando a gente fala em FIV, né, que é versão in vitro, a gente coleta os ovos, traz aqui para fora, fertiliza aqui fora, o embrião cresce por 5 dias na incubadora, e o embriãozinho pronto é colocado dentro do útero. Então, a FIV, a gente coloca já o embrião formado com 5 dias dentro do útero. Então, são bem diferentes os processos, né? Então, a avaliação é fundamental para ver em qual caminho a gente vai para cada paciente. Entendi. Então, na verdade, dependendo do paciente, doutor, a gente vai escolher uma ou outra, não é... Não é uma sequência, começar por esse, depois vou tentar aquele, pode ir direto para a FIV. Pode, porque assim, por que é importante avaliar e descobrir a causa? Porque a gente usualmente vai tentar sempre da maneira mais simples possível, que é o coito, e só vai pulando etapas se tem indicação. Só que às vezes a etapa daquele casal já é a FIV. Então assim, eu estou com as minhas trompas obstruídas. Não adianta namorar em casa ou fazer inseminação, porque o problema está depois disso. Um fator feminino que vai ter que ir para a FIV. Quando avalia o sêmen, bom, o sêmen tem uma quantidade e qualidade que não permite, ou a chance natural é pequena, também vai para a FIV. Então, a ideia é a maneira mais simples possível, mas a gente acaba pulando etapas conforme cada casal. Cada casal é único. Então, assim, é um contexto que tem que ser bem avaliado. E quanto tempo, assim, demora esse processo? De avaliação ou de tratamento? De tratamento, assim, no que começou a avaliação, por exemplo, né? Tive dificuldade, vou procurar o doutor, e aí quanto tempo, assim, da avaliação até o processo? Usualmente, tá? Porque temos várias situações. Consultamos agora esse ciclo. Nós temos um ciclo de avaliação para identificar o que está de dificuldade e ver naquele casal o que é a melhor estratégia para ele. Aí tem muitos fatores, né? Idade materna é fundamental, seminal, trompa. A partir desse momento, vou fazer um coito. No ciclo seguinte, já podemos tentar. Então, o coito programado, que é namorar em casa, a chance média por tentativa é 15%. Então, tem que preparar aquele casal que tem que tentar umas 4 tentativas para chegar a 60%. Mas são 4 meses. Estamos preparados para isso? Tem que ver. Vou inseminar. Botar o sêmen dentro do útero. Se tiver bem indicado, a chance por tentativa também é só 15%. Que tu só normaliza as taxas. Então, tu tem que planejar 3 a 4 para poder ter uma chance boa. Quando vai na FIV, entre eu começar a indução dos ovos e coletar, 12 dias. Mais 5 dias para o embrião crescer. Então, mais ou menos em 17 dias já dá para estar transferindo o embriãozinho. E aí já muda, porque a chance por embrião hoje vai de 50% a 82%. Então, são tratamentos com seus graus de ansiedade bem diferentes, taxas de sucesso bem diferentes, e é por isso que quando a gente conversa com o casal, aí vem a parte psicológica de novo, como está essa ansiedade para a gente passar por cada etapa, porque são bem diferentes. E o mesmo paciente pode passar por todas, João. Pode dizer, nós tentamos isso, tentamos aquilo.
Assim, hoje, nas avaliações, como elas são mais precisas que antes, né, tu acaba sendo um pouco mais preciso nas indicações, assim. Pode acontecer de passar por todos? Pode, mas não é usual. Porque, por exemplo, assim, a indicação de inseminação, que é botar o sêmen dentro, basicamente é uma indicação do fator masculino moderado. Inseminação com sêmen normal, só para comparar, não tem vantagem, porque a chance natural é 15%. E na inseminação é 15%, se o sêmen está igual, se ele ficar na ejaculação normal ou no útero, não muda a chance. Então tem por que a gente ser sequencial algumas vezes, porque tu não está agregando mais sucesso. Ah, entendi. Não, excelente. Depois vai vir uma pergunta a respeito de quando parar, né, Mari? Mas vamos deixar para depois. Mais para o final. Mas me diz uma coisa, doutora, e assim, hoje, como médico especialista em reprodução, o que tu considera que é o teu maior desafio? Já vamos chegar ali na PAN também nos assuntos dela. Mas o que tu acha que é o teu maior desafio, assim, quando tu pega um paciente? Em relação aos pacientes, em relação aos tratamentos, a relação psicológica, porque são muitos desafios. A gente tem muitos desafios. Mas os principais. O que é o nosso grande gargalo do tratamento? Porque, assim, todos nós queremos o grande objetivo, encher aquela casa, né? Com mais um bebezinho, ou dois, eventualmente. O que dificulta para a gente, e talvez seja algo mais importante a discutir, a idade materna é o principal fator de sucesso de qualquer tratamento. E hoje, nós estamos cada vez mais, se eu comparar com os nossos avós, menstruavam entre 15 e 16 anos, depois 12 e 14, agora 9 e 10 anos. Estamos menstruando cada vez mais cedo por causa da nossa alimentação, estilo de vida, e, consequentemente, menopausa mais precoce. Porém, a gente quer ter filho mais tarde. Isso. E isso está fazendo com que a nossa taxa de casais com dificuldade, casais inférteis, subiram de 11% para 26% nos últimos 10 anos. Por isso que hoje se fala muito mais. Pensa que de cada 10 amigos nossos, 2,5 vão ter dificuldade de gestação. E o que implica mais de tudo é o fator ovário, idade do ovário. Então, o desafio maior é porque realmente as mulheres estão buscando esse tratamento com uma idade mais avançada, o que prejudica, né? Porque acho que depois dos 35 anos que tem, como é que é gravidez? Tem um termo que é meio... Como é que é o termo? Gravidez de risco? Não é de risco, mas é como se fosse idosa, assim. Esse conceito já saiu, tá? Assim, já saiu, tá. Porque eu já ouvi assim, nossa, mas com 35 anos já usa. A gente tinha uma gravidez de risco, efetivamente chamado, quando nós tínhamos filhos acima de 35 anos. Aprendi assim na faculdade quando eu estava lá, há 2 anos atrás. Põe um zerinho aí, mais um pouco. Mas o que acontece, assim, se pegar assim, hoje, metade das pacientes aqui da clínica tem mais de 40 anos. Nossa. Né? O que está acontecendo? A gente está postergando muito a maternidade e a paternidade. Assim, a gente quer acabar a faculdade, fazer especialização, encontrar alguém, estar bem no trabalho. Só que isso, em média, dá 36 anos, 37. Só que daí, até tu começar a tentar e ver que tem dificuldade, já chega a 38. Tanto que a gente considerava assim, a pensa em engravidar até 35. Agora, recentemente, baixou para 32, porque a reserva já não está boa. Vai abaixar para 30, porque nós estamos com um estilo de vida que a nossa reserva ovariana está também cada vez mais cedo se perdendo. Isso implica em resultado, assim, em qualquer tratamento, o principal fator vai ser sempre a idade do ovário. Mas então, por exemplo, tem a indicação, porque tem várias amigas, né, que congelaram os óvulos, e aí o que a gente ouvia também era que o ideal era até os 35 anos fazer esse congelamento. Então, agora tem que antecipar, então, já com 30 anos, começar a se preocupar em congelar. 32 é um ponto de corte já avançado, atual, e deve cair para 30, os novos protocolos aí, porque a gente já tem uma qualidade inferior.
né? Assim, só para ter uma ideia, em 12 óvulos ou 12 meses, mesmo que tudo dê certo, se encontrem, o que vai chegar embrião no 5º dia, que é um embrião que pode plantar, de 12 são 4. Ou seja, em 12 meses é para termos 4 embriões possíveis, ou 12 ovos, seja em laboratório, seja natural. Se eu estou com menos de 30 anos, em média desses 4, vão ser 3 embriõezinhos normais e um alterado. Começa a 31 a 37 anos, já muda. 12 ovos, também 4 blastocistos, 2 alterados, 2 normais, 50%. 38 anos, que é a idade que a gente está chegando, geralmente os pacientes, de 12 ovos ou 12 meses, 4 blastocistos, só que em média só um normal. Nossa. Muda muito essa questão de embriõezinhos euploides normais. 42 anos, eu preciso de 22 óvulos para ter, em média, um embriãozinho saudável. Então, é por isso que a gente frisa muito a idade do ovário, porque se eu comparar com o sêmen, o que muda? Tudo. Os óvulos estão com a gente desde que a gente nasceu, ele envelhece com a gente, ele bebe com a gente, vai ter ruguinha com a gente, e começa a ter erro de divisão. Espermatozoide. Tudo que o homem ejacula hoje tem apenas 60 dias de vida. A fábrica envelhece? Sim, mas são novos. Então, se eu pegar 100 espermatozoides em avaliação, em média, 3 são alterados só. Um sêmen muito ruim, de cada 100, 30, ou seja, 70 ainda vão ser normais. É por isso que a balança é muito disparelha, assim, por mais que o sêmen possa ter dificuldade, e voltando na pergunta inicial, o que mais dificulta a gente ali? É isso. A gente postergar demais, porque não tem como melhorar a qualidade do óvulo. Não tem. Nossa, eu tô me sentindo uma privilegiada, porque eu engravidei de primeiro. Gente, vamos engravidar? Vamos engravidar. Então tá, ó, dia 1º é o dia fértil. Beleza, vamos. Dia 16 eu tava grávida. Tem que dar suas dicas aí, como é que é, viu? Mas é que tu tinha a espera nova também, né, Mari? Eu tive com 30, daí. 30 anos é aquilo que a gente falou. É uma taxa muito boa. Alta, né, de Foi sucesso. um susto, né? Porque, tipo, as minhas amigas ali demorando 6 meses e tudo mais, né? As histórias que a gente ouvia, e daqui a pouco, pum, beleza, tá pronto. Exatamente. E me diz uma coisa, João, antes da gente partir para a parte mais psicológica ali da PAN também, quais impactos psicológicos, né? Desculpe, antes dos impactos psicológicos, né? Que mudanças que no comportamento das pacientes tu percebe, assim, ao longo desse ciclo? Existe alguma mudança de comportamento que elas têm? O que te chama mais atenção? Assim, a mudança é muito grande em todas as fases. Porque a primeira parte da consulta é ouvir. E, usualmente, a gente fica quase 1 hora ouvindo todos os processos, porque tudo aquilo que era para ser natural não aconteceu, e vem as angústias, já passaram para avaliação. E aí, quando a gente tem um casal, é engraçado que, às vezes, um segura o outro, às vezes inverte. Conforme as etapas vão passando e as dificuldades vão surgindo, né, porque a gente fala assim, a gente ganha junto e perde junto, porque o tratamento nunca vai ser 100%. Existe um amadurecimento daquele casal. Os casais que trazem já uma cumplicidade maior são os casais que parece que se abraçam mais. Eles conseguem passar aquele processo mais facilmente, mesmo com as dificuldades. Os casais que já vêm com talvez alguns conflitos e dificuldades, tu vê que às vezes acontece até um afastamento, né? E existe um amadurecimento no processo, porque a gente chega na consulta e a gente, lá do outro lado, né? Eu vou lá, vou fazer a FIV e resolveu. E não é assim. Existe uma taxa de sucesso hoje muito alta, porque se eu comparar há 18 anos atrás, a chance para o embrião era 15%, 20%. Depois foi para 35%. Hoje a gente fala em 45%, 82%, conforme a qualidade dos embriões. Mesmo assim, é muito difícil. E eles passam por um processo de amadurecimento, assim, muito grande. E aí acontece, assim, tem um mês que um apoia o outro, que está mais triste, então eles vão num ascendente, descendente, e às vezes a gente se abraça junto, chora junto, ri junto, porque não tem. É uma dificuldade que a reprodução nos
nos faz ter muitos amigos pós, por causa dessa cumplicidade. Eu imagino. E agora para a Pânila, né? Mas seguindo esse mesmo assunto, assim, essa questão do impacto, né, que tu percebe, Pânila, quando tu atende esse casal, que diferenças que tu percebe, assim, do impacto do tratamento para a mulher e para o homem, assim? O que a gente vê frequentemente é que as mulheres, elas têm uma reação mais ansiosa, né? Algumas até apresentam alguns sintomas, assim, de depressão, né? Principalmente quando o tratamento se alonga mais do que o esperado, né? Aquela sensação de perda de controle, né? De não conseguir engravidar, né? Tem todas as oscilações hormonais ligadas a isso, né? Que também influenciam nas emoções, e aquelas expectativas, né? Da construção da família tão facilmente como, né? Se imagina que deveria ser e que não é. E nos homens, a gente vê com muita frequência um comportamento oposto, né? Os homens, eles têm uma tendência a se calar mais, né? Eles têm uma forma mais silenciosa também de encarar tudo isso. Então, eles até demonstram, assim, a preocupação com a parceira, né? Mas ela vem... Essa preocupação, ela vem também até para esconder um pouco, né, aquela sensação de impotência de não conseguir resolver o problema, né? Então, a gente vê, sim, que existe uma diferença na reação dos homens e das mulheres, né? Os homens tentam manter mais a calma, né, tentam apoiar a parceira, só que também nesse caminho, o que acontece? Eles acabam esquecendo de olhar para o próprio sofrimento, né? E as mulheres, elas falam mais, demonstram mais ansiedade, né? Até porque, mesmo quando a causa é masculina, né, frequentemente, quem passa pela maior parte das etapas... É a mulher. Né, é a mulher, né? Então, quem usa as medicações é a mulher, quem passa pelo procedimento, pela anestesia, é a mulher, né? Então, tem tudo isso também que interfere, né, de uma forma indireta, né, nessa questão de ansiedade, né? Porque a mulher, ela passa por todas as etapas de uma forma mais intensa, inclusive fisicamente, do que o homem, né? Então, a gente percebe, sim, muitas diferenças de reações emocionais de homens e de mulheres. Sim, e Pânila, só uma pergunta até a respeito disso, antes da Mari passar para a próxima. E aí, as mulheres, os homens, eles estão abertos a passar pelo processo terapêutico? Vocês fazem isso em conjunto, separado, ou como a pessoa quiser? Como é que é esse processo? Nem todos estão abertos. Com muita frequência, o que a gente escuta é: acho que ela precisa mais do que eu. Né? Então, assim, mas aqueles que estão abertos, eles realmente se dedicam ao processo terapêutico, né? Mas com frequência eles dizem: não, acho que ela precisa mais do que eu. E a questão de ser individual ou o casal junto é muito de cada caso, né? Porque às vezes tem algum dos parceiros que não está querendo participar daquele momento, então a gente tem que respeitar, mas não deixar de ajudar o outro, né, que está precisando. Então, isso é muito de cada caso. Sim. Aí, o que vocês observam, assim, que ajuda o casal a passar, né, de uma forma mais tranquila, assim, por todo o tratamento, né, para os dois, assim? Quando a gente vê esses sintomas ansiogênicos muito, muito fortes, né, a gente tenta ensinar ali algumas questões para relaxar, né, explicar as etapas do tratamento e ajudar eles a entender que as etapas, elas têm que ser seguidas uma de cada vez, porque o que acontece? Eles estão aqui nessa etapa, eles já estão pensando lá na frente, né? E o se der certo, e o se não der certo, e o se, né? E o se é uma coisa que ainda não existiu, e por si só, essa possibilidade já gera muita ansiedade, né? Então, a gente tenta sempre orientar o casal a dizer assim: ok, você tem que se dedicar a esse momento de tratamento, mas você não pode esquecer do resto da vida. Porque o que acontece com muita frequência, o que acontece? Os casais, é como se a vida estivesse passando numa realidade paralela. E eu estou fazendo aqui meu tratamento. E aí, quando der certo o tratamento, eu volto para a realidade. E não é assim que funciona.
né? A gente sabe que não é assim que funciona. Às vezes o tratamento dá certo de primeira. Que bacana, ótimo. E quando isso não acontece, tu vai parar a vida por quanto tempo? Né? Então, a gente tenta sempre auxiliar os casais a entenderem que o tratamento é mais alguma coisa que está acontecendo na vida deles, que merece dedicação, sim, mas que eles precisam ter hobby, eles precisam ter os momentos deles, eles precisam estar com a família, né? Tentar seguir a vida da forma mais habitual possível. Sim, até a propósito disso, uma pergunta para os dois, mas mais para o doutor João, é mito ou é verdade que a parte psicológica afeta o resultado? A parte psicológica afeta o resultado. A questão, assim, é como tu consegue mensurar isso para dar uma estatística. Então, assim, o que a gente vê? E trabalho de pesquisa efetivo, assim, os casais que têm um bom suporte psicológico, falando da filha especificamente, né, tem mais bebês em casa do que os casais que não têm. Então, e é fundamental que a gente entenda isso, assim, porque a gente não consegue mensurar, é muito subjetivo, os casais são muito diferentes, como é que tu compara a pesquisa? Então, assim, é difícil, mas, assim, sim, já temos trabalhos mostrando que, sim, que o casal que tem mais ansiedade, que tem mais dificuldade de lidar com sentimentos, tem piores resultados, sim, né? A própria doutora Pânia tem pesquisa sobre isso, né, mostrando que os casais que tiveram suporte psicológico nos deram mais resultado positivo. Então, é fundamental, assim, por isso que a gente fala, quando a gente está em atendimento casal, o atendimento precisa ser multidisciplinar. E começa lá do bom atendimento da secretária, da pessoa da enfermagem que vai fazer os medicamentos, da parte médica que precisa ter esse apoio. São consultas muito demoradas, porque tu não está lidando somente com alguma doença, né? Tu está lidando com sonho, com uma angústia. Uhum. Ontem atendi um casal que está 19 anos tentando engravidar, 19 anos. Meu Deus. Então, assim, carrega um processo de anos, assim, que eles chegam aqui que podem falar, que, por incrível que pareça, né, hoje é difícil, eles conseguem falar, eles choram. Então, aquele momento é importante para a gente, vamos resetar, vamos com calma. E, então, assim, a gente precisa ter esse suporte, porque, sim, afeta resultados. Né? E o posterior, né? Lembrando, né, 30% das gestantes têm depressão intra ou pós-parto, né? Que agora mudamos para periparto, porque é todo o processo. Por que isso? Porque vem angústias, mesmo as pacientes férteis já têm angústias. Uhum. Imagina a infértil que daí engravida depois de 10 anos e vem, será que eu vou perder? Vai nascer bem? Tem uma cesárea? Tem um parto? Quantas vezes, até nós mesmos, o bebê nasceu, tu fica, será que está respirando? Então, isso vem, né, de nós, imagina, quem teve uma facilidade tem isso, imagina quem sofreu para conseguir. Eu imagino. Eu me lembro que na época que vocês, a Pâmela me falava da quantidade de pessoas que ficavam tão agradecidos, né, por vocês, de dar presentes, e eu me lembro, chega a me arrepiar aqui, porque, na verdade, vocês entram na vida das pessoas, né, depois antes da gente terminar, eu quero que vocês falem um pouquinho da clínica de vocês, mas eu ficava impressionada, assim, né, porque é muito mais do que, porque o médico geralmente está relacionado a questões mais de evitar doenças, né? E vocês é a vida, então vocês realmente entram, né, na vida das pessoas. E agora eu não sabia que a Pâmela tinha estudado essa parte mais psicológica. Antes da Mari perguntar, agora me fiquei curiosa. Pâmela, tem algumas características psicológicas que tu pode dizer que podem ajudar, né? Claro que a gente sabe que não é definitivo, né? Mas, assim, que podem ajudar nesse processo de sucesso. Características já pré-existentes. Isso. Geralmente, aquelas pessoas que elas não têm uma rigidez cognitiva, né? Que elas conseguem se adaptar melhor aos imprevistos, né? Elas conseguem, não digo que
que achar que tá ok fazer o tratamento, porque ninguém quer, né? Todo mundo gostaria de engravidar de forma natural, mas elas conseguem, né? Pessoas que têm maior flexibilidade e, portanto, consequentemente, uma resiliência, né? Uma maior capacidade de se adaptar a situações, apesar dessas adversidades, elas geralmente conseguem levar o tratamento de uma forma mais tranquila, né? E aquelas pessoas, claro, que têm um nível de estresse, né? Já é um padrão já de comportamento, né? As pesquisas, elas nos mostram que isso aumenta a quantidade de cortisol, e o cortisol a gente sabe que afeta a todas as questões hormonais, né, que interferem, sim, nos tratamentos. Então, as pessoas que têm um padrão, né, mais resiliente e que tem uma menor rigidez cognitiva, né, uma maior flexibilidade, geralmente conseguem levar o tratamento de uma forma mais tranquila e, consequentemente, as taxas de sucesso aí acabam modificando, sim. Uhum. E pegando esse gancho, por exemplo, dos 19 anos, né? Então, você 19 anos tentando. Doutor João, chega um momento que tu fala assim, olha, deu, sabe? Tipo, não temos mais, assim, como é que é esse momento, assim, na clínica? É que essa resposta é um pouquinho mais complexa. Vou tentar fazer um pensamento conjunto. Assim, eu tendo útero, tá? Eu engravido, tá? O que é a grande dificuldade? E aí também vou lançar um questionamento para a gente pensar. O nosso grande gargalo é quando o ovário para de funcionar. Vai chegar o momento que não tem mais folículos. Não temos mais como conseguir os ovos da paciente. Então, assim, quando chega esse momento, quando a reserva já mostrou para a gente faz a avaliação de reserva e vê que não tem, é uma conversa que tem que ter com a paciente. Quando, mesmo sabendo que a reserva está baixa, a qualidade está baixa, a gente tenta e não consegue, é o momento, na verdade, não de desistir de sermos pai e mãe, porque pai e mãe é amor. Só que existe um momento de pensar assim, eu não consigo mais com meus gametas. Preciso de um óvulo doado. Da parte masculina, não tenho espermatozoide. Não consigo. Eu preciso de um sêmen doado. Nessa balança, isso é uma coisa que todo mundo pensa que é o contrário. O que acontece? Quando tem um casal e o homem não tem espermatozoides, eles tranquilamente, não, doutor, a gente pega um banco de sêmen e acabou o problema. A mulher é muito resistente a pegar ovo doado. Porque a gente achava que era o contrário, né? Que quando a gente ouve assim, o homem é mais machista, não vai querer. Interessante. É totalmente ao contrário. Então, esse processo de, bom, realmente eu não consigo mais com meus ovos, mas eu tenho a solução de um ovos doados, é uma chave que é difícil de virar. Porque tem pacientes que não querem ou têm uma demora muito grande para aceitar o processo. E é o que eu falo, assim, a gente tem várias maneiras de sermos pais e mães. Pode ser com os nossos, podemos adotar uma criança, podemos, um embrião doado pode ser doado, o sêmen pode ser doado, o ovo vai ser doado, mas no fim, o filho é amor. Então, independente da genética, eu falo assim, ó, que nem eu falo para os pacientes, quem disse que a minha genética é tão boa assim? Minha família tem vários casos de câncer, hipertensão, diabetes. Por que eu preciso carregar exatamente isso? Eu quero ser pai. E pai vai ser amor. Né? Fora que ainda existe uma questão da epigenética, né? E o que é isso? Assim, somente 1% do meu fenótipo, de como eu sou, são meus genes ativos. Então, só que dentro do meu gene, esse meu olho é azul, mas também tem a cor preta. Quando eu pego um embriãozinho doado, por exemplo, e coloco no útero da mãe que vai gestar, por epigenética, se desativa os genes das características dos doadores genéticos e se ativa os genes parecidos com a mãe, tanto a parte física como psicológica. Então, é muito comum que as pacientes que receberam ovos doados, os filhos nasçam com a cara dela.
E ninguém precisa saber que não foi na dela. Então, é uma virada de chave, assim, te respondendo. Esse momento praticamente não chega, porque se a gente entender que existe um time de ovário, e se a gente vê que não consegue mais com ovário, e se a gente quer ser pai e mãe, o útero tendo lá, se eu pegar, por exemplo, um óvulo de 45 anos e botar no útero de 20, a chance é de 45. Se eu pegar um óvulo de 20 e botar no útero de 50, a chance é de 20. Porque o que carrega a implantação é o óvulo. O útero, ele não envelhece esse ponto. Mesmo eu já estou na menopausa, não tem problema. Em 2 ciclos volta tudo normal a caminha, transfere embrião e tudo ok. Por isso que a gente vê aquelas mães, a mãe gestou o filho para a filha dela, né, emprestou a barriga, enfim, mesmo sendo mais velha, porque o útero, então, ele tem essa capacidade, assim, o útero em si dura mais, digamos, o problema são os óvulos estruturados. O útero não tem tempo, ele vai estar sempre receptivo. Mesmo que ele já tenha parado, a gente faz ele voltar a ciclar, menstruar, e tudo volta ao normal. Eu falo assim, até é mais fácil transferir embriões nas pacientes na menopausa, que eu lido todos os hormônios certinho, do que lidar com o útero que ainda está menstruando, que eu tenho que controlar o ciclo da paciente. Sim. Sim, faz sentido. Então, assim, doutor, resumindo, sempre tem uma alternativa, vai depender da disponibilidade das pessoas de lidar com aquilo ali. Exato. Porque, qual outro cenário? Eu não tenho útero. Bom, aí entra a barriga solidária. Isso. Eu não tenho sêmen, tenho banco de sêmen. Eu não tenho óvulo, doação de óvulo. Doação de embrião. Hoje tem um casal que tem dificuldade, os dois, doutor, eu quero um embrião doado. Então, é como a gente vê a maternidade e paternidade. Né? O que acontece é isso, às vezes a gente se pega muito a questão genética, né? E aí é a dificuldade, às vezes. Então, assim, às vezes os casais, eles param nesse momento. Uhum. Não, faz sentido. Solução tem. O problema é que nem sempre a solução é aquela, a solução para aquele casal é aquela que o casal deseja. Né? Então, o que se faz? Se apresentam as soluções, enfim, e aí tem sempre um tempo, né, para o casal poder elaborar tudo isso e internalizar tudo isso e decidir por uma doação ou não, ou paramos por aqui ou não, enfim, né? Solução tem, só que nem sempre aquela desejada, aquela esperada, né? Isso. Eu ia até te perguntar, Pânila, eu imagino que nesse processo, né, de lidar com essas opções, o teu papel seja bastante difícil, porque tu tem que quebrar aí várias crenças, né, não, é que para mim filho tinha que ser de sangue, não, é que para mim filho tinha que ser com o tradicional, não, é que para mim tinha que ser, como é que é esse desafio aí? Consegue reverter, as pessoas conseguem se dar conta que aquilo ali está prejudicando até o processo, enfim, como é que é? Né? Tem casais que simplesmente não querem nem ouvir falar numa doação e não querem nem ouvir falar em uma possibilidade de um acompanhamento para não mudar de ideia, né? Mas tem aqueles casais que eles são mais abertos, e aí a gente vai trabalhando isso com eles, e aí eles vão conseguindo internalizar, porque a verdade é que, assim, quem garante, né, que uma gravidez que foi natural vai ser uma gravidez tranquila, que vai ser um filho tranquilo, que vai ser a minha cara, né? Eu tenho um exemplo, a minha filha não tem nada a ver comigo e é minha, foi naturalmente, não foi FIV, né? E ela não, meu cabelo é escuro e meu olho é escuro, e ela é loira do olho azul, né? Então, quem garante, né, que o filho vai ser a sua cara só porque geneticamente é seu? E o contrário, a gente vê muito, porque a questão que o João falou, assim, da epigenética, é muito fantástico, assim, quando a gente estuda, ela é interessante, mas quando a gente vê acontecer, aí é um negócio sensacional, porque tu vê acontecer, tu vê a criancinha ser a cara da mãe, só que o óvulo não era doado,
né? E a gente vê acontecer e isso, assim, é impagável, né? Quando tu apenas está estudando, tu pensa, olha, que coisa interessante, né? Porque o que é epigenética? É uma camada acima da genética, epi, né? Só que o que acontece? Tu vê acontecer, é muito mais, é real, é palpável, né? Eu nunca tinha ouvido essa expressão, não conhecia. Eu não sabia que isso muito podia acontecer. interessante. É muito interessante. Então, só para finalizar ali a tua pergunta, né? Varia muito de cada casal. Aqueles mais resistentes são aqueles que geralmente já chegam, né? Aqui com uma coisa tipo assim, não, eu vou lá e ele vai me dar um remedinho e eu vou engravidar. Entendeu? Naturalmente. Já são resistentes com o próprio tratamento, né? E são várias fantasias, né? São, porque isso afeta muito a questão da feminilidade e da masculinidade, né? As mulheres costumam sentir culpa, né, por não poder gerar um filho. E os homens, quando é um fator masculino, né, eles costumam sentir muito essa questão da impotência, da virilidade afetada. Então, pessoas que são mais rígidas nessas conceitos, né, que têm essas crenças, assim, mais rígidas, sofrem mais. Elas sofrem mais, né? Claro. Tem muitos que a gente não consegue, nem explicando, nem mostrando cientificamente tudo, que não consegue, e a gente precisa respeitar, porque é o tempo do casal, né? Cada casal tem o tempo para elaborar todas essas situações. E, ao contrário, a gente também vê casais super flexíveis, que já, não, então tá, então vamos doar, vamos pegar uma doadora ou um doador e tá tudo certo, né? Legal. Usualmente, só para completar, assim, quando eles têm uma ficha pré-consulta, que tem uma das perguntas esses sentimentos, né? E tu vê assim, invariavelmente, eles começam escrevendo lá, não queremos a FIV, não queremos doação de gametas. Isso é a grande maioria desses preenchimentos. Porque, assim, como você perguntaram nisso, o que cada tratamento é e como é que a gente indica. Então, no momento que a gente consegue explicar para eles, olha, vocês estão com tal dificuldade e nossa alternativa é essa, grande parte desses tabus saem, porque eles entendem. Então, assim, eu acho que o principal fator, assim, é fazer eles entenderem um lado de cá, como a gente procede para fazer uma correta avaliação e indicação. Depois, o tabu é esse, assim, não, eu quero comer o gameta, comer o ovo. Esse, para o homem, é muito mais fácil, por incrível que pareça. Para a mulher, é algo assim, a gente, ela tenta algumas vezes até ela ter a prova concreta. Realmente, não deu, eu preciso passar para essa etapa. E eu faço um pensamento com elas assim, ó, eu tenho pouco ovo, tenho dificuldade, sabemos. Então, assim, esse projeto daqui a 5 anos, fecha o olho. Ovo recepção vai ter sempre disponível para você. Mas os teus ovos daqui a 5 anos não tem mais. Se você não está tranquilo em relação a isso, tenta e vê se consegue. É difícil, se nós concordarmos, sabemos que vai ser difícil, mas é possível. No ano passado tinha um paciente que tinha um ovo só, um embrião único e engravidou. É claro que não é o mais comum, mas acontece, desde que a gente entenda que existe uma dificuldade. Doutor João, não, estou tranquila, quero passar para a recepção, joia. Não estou tranquila, tenta pelo menos, ver se a gente consegue, mas sabendo que temos mais dificuldade que quando temos com 30. Claro. E é um processo, e às vezes demora 1 ano, 6 meses, a paciente fala não, depois já volta achando, talvez, na terceira retorno, eu estou pensando agora, e é um processo natural, e a gente tem que respeitar cada casal. Vai caindo a ficha aos pouquinhos, então, assim. Exatamente. E aí tem o trabalho da aceitação, né? Porque, assim, não, tu não vai ter 45 e vai ser do mesmo jeito que a menina que, né, a pessoa que chegou ali com 20 e poucos. Com 20 e poucos, né? Que não deve ser tão mesmo com 20 e poucos, só para ter uma ideia, ó. Essa semana eu cotei ovos para guardar de 2 pacientes com praticamente a mesma idade, 29 anos. Tá? Uma conseguiu 24 ovos. A outra, com a mesma idade, conseguiu 7.
O que significa isso? Cada ovário tem uma reserva. Então, eu falo assim, eu estou com 30 anos, meu ovário pode ter 30, ele pode ser mais jovem ou pode ser mais velho. Então, a gente tem que saber a idade do ovário até poder aconselhar. Olha, tá tranquila, pode esperar mais um ano. Ou não, tua reserva está mais baixa, ou tu já tenta engravidar mais cedo do que está planejando, ou guarda o óvulo embrião. Então, por que hoje, assim, se eu fosse poder orientar, com 30 anos faz avaliação de reserva ovariana? Porque tu vai estar tranquila para esperar um pouquinho mais, ou tu vai estar no momento ainda bom, de qualidade, para pensar, não, já estou com a minha reserva está mais baixa que a minha idade, eu tenho tempo de guardar óvulo, ou planejar com meu marido em antecipar a maternidade. Porque o que é o grande gargalo, assim, tu não tem informação. E descobrir depois, que é o que está Isso, acontecendo. E ver o susto. exatamente, né? Se Só sabe escolher, quando assim, tu quer. Só vai saber quando tu resolver que tu quer ter. porque assim, se tu escolher bem, eu sei que tá baixo, eu não quero ser mãe. Perfeito. Ah, foi a tua escolha. Claro que ela pode mudar no futuro. Hoje eu atendi um casal, eles não querem ter filhos. Eles não querem ter filhos. Perfeito. Só que ela falou assim, doutor João, eu não quero ter filhos, só que não sei se depois não vou me arrepender. Tá? Então, guarda o óvulo. Guarda ali, porque eu espero que nem precise, eu não quero que use. Se tu daqui a 3 anos resolver trocar de ideia, tenta primeiro. Mas dá uma oportunidade para que depois, se isso acontecer, você ter uma oportunidade. Lembrando que guarda-ovo não é certeza de gestação. É uma boa possibilidade. E quanto mais jovem, melhor a chance de depois nós conseguirmos ter o bebezinho em casa. Perfeito, perfeito. E até a gente já passou bastante, não está tão bom nessa conversa, eu quero só fazer um comentário e uma pergunta final para cada um de vocês, que ontem eu comentava, né, com a Pânila, que quando eu não me lembrava disso, mas a Pânila me lembrou, que quando eu estava no processo de câncer, né, de fazer tratamento de câncer de colo do útero, para quem está assistindo e não sabe, eu tive que fazer uma esterectomia, né, o doutor João e a Pânila acompanharam, participaram de tudo, assim, muito, muito de perto, e a Pânila me perguntou se eu não queria, na época, congelar óvulos, né. Eu não me lembro dessa conversa, tá? Naquele momento, aquele turbilhão de coisas, a gente não, né, muita coisa... É que naquele momento tu tinhas uma coisa mais importante, né, Ingrid, que era salvar a tua vida. Para ficar com o filho que eu já tenho, né? Então, eu estava, né, aquela coisa de prioridade, né? Mas quando ela me contou isso, a gente conversando outro dia, eu também fiquei surpresa com isso também, sabe, João? Porque eu fiquei assim, nossa, existia essa possibilidade, né? Hoje não é um sofrimento, né? Houve uma aceitação, né, disso, não é algo que eu me martirizo nem nada, mas assim, eu fiquei contente de saber que assim, ó, a sensação que eu tenho é que tem alternativas. Então, assim, eu não tenho útero, eu já não ovulo mais, né? Já fiz teste. Mas assim, ó, se eu tivesse pensado nisso, teria uma alternativa. Eu poderia fazer uma barriga solidária, poderia ter congelado o meu óvulo e hoje eu poderia ter tido um filho, então. Então, isso dá esperança mesmo para quem não tem útero, para quem não tem, né, para quem passou por um câncer. Então, eu acho que é essa coisa que eu fiquei com uma coisa boa, né? Foi uma sensação boa de que existem alternativas, né? E agora, assim, para terminar, assim, eu queria perguntar, né, para a Pânila primeiro, depois para o João. Pânila, qual que tu acha que, assim, eu coloquei aqui na minha pergunta, né, qual é o maior erro que tu vê, maior erro emocional que tu vê, né, nesse processo que tu percebe que prejudica as pessoas, o autocuidado, né, enfim, o que tu poderia dizer aí? Eu vejo, assim, que o maior erro que os casais cometem é enfrentar tudo isso em silêncio. E quando eu digo em silêncio, não é que eles precisam contar para todo mundo, tá? Mas a gente vê frequentemente casais que não conversam entre si sobre o assunto. Eles estão passando juntos por aquele processo e não conversam entre si sobre aquilo. Então, eu diria que esse é um dos maiores erros, porque um acredita que se falar é demonstrar fraqueza, então não fala porque eu preciso fazer ser o esteio do outro,
e aí o outro também já não fala, e aí fica aquele, eu preciso ser forte, eu não falo, não é uma coisa de tu divulgar para o mundo, né? Uma coisa de, entre o casal que está passando pelo problema, de não conversar por achar que tem que ser forte por si e pelo outro, né? Porque o que acontece? O maior gesto de autocuidado que a gente pode ter com a gente, né, é a gente se permitir sentir aquilo que a gente sente, e não segurar o tempo todo, né? E quando a gente se permite sentir e fala sobre isso, de alguma forma a gente dá permissão para o outro sentir e falar também, né? Então eu diria que o maior erro dos casais é não conversarem entre si, porque o silêncio afasta, né? Enlouquece a gente. Aí vem as fantasias, né? Tem as fantasias. E, João, assim, né? O que tu poderia dizer, assim, né? Que tu gostaria que os pacientes soubessem antes de iniciar qualquer processo, né? O que tu diria para eles? É uma boa pergunta, mas que estaremos juntos, porque é um processo difícil, que envolve emoções e sentimentos que vêm a longo prazo, e que vai ter situações mais fáceis e mais difíceis, e a gente vai passar por momentos bons, mas alguma vez não bons, e a gente vai ter que estar junto, porque a reprodução, a gente tem todas as técnicas hoje que foram evoluindo, mas tem o carinho lá de cima que vai dar o amém, vai ter a natureza que vai dar o amém, e a gente vai ter que estar junto, porque a gente precisa ter uma confiança mútua, porque tanto eles como a gente aqui, a gente vai estar no mesmo objetivo, que é conseguir alcançar a gestação. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil, e a gente vai estar junto. Então, assim, e vai ser talvez a parte mais importante, assim, encontre um médico que você se sinta confiante, porque hoje estamos com internet aí, a IA aí, e muitas informações, só que ter informação não é ter conhecimento, né? E ter informação não é ter um suporte, a gente precisa disso, né? E como eu falou assim, os casais hoje não precisa falar para ninguém, fala assim, ó, vocês estão tratando, mas falem entre vocês, se abracem, né? Chorem juntos, porque isso faz parte do fortalecimento. Os casais que passam isso assim, eles se fortalecem no final do processo, né? Então, isso é fundamental. Eu falaria isso. Estaremos juntos nessa batalha com vocês. Que legal. Legal. E hoje, assim, vocês estão recebendo, né, pacientes, não estão? Aonde que as pessoas podem encontrá-los, se quiserem aí enfrentar essa jornada junto com vocês? A nossa clínica se chama FertBC, né? Fica aqui em Balneário Camboriú. E é só, enfim, nos procurar aí nas redes sociais, no site, né? Que a gente está sempre aberto. Pode deixar depois. A gente está sempre aberto, né? E pode ter certeza que a gente vai receber sempre com o maior amor, o maior carinho e toda a dedicação que o paciente merece, né? Às vezes pode ser que demore um pouquinho o tratamento, mas pode ter certeza que vai ser sempre de uma forma muito individualizada e personalizada, né? Aqui, o paciente, ele não é um número, né? Sim. Ele é uma história. Sim, isso aí dá para sentir. E as histórias, elas precisam ser respeitadas e acolhidas, né? Exatamente. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, assim, adorei, foi muito bom, passamos até do tempo, mas acho que valeu. Sim, é um mundo, né, a parte, assim, que várias pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso, né. É um mundo à parte, Muito obrigada, doutor João, Pânila, pela participação. Mariana, foi um prazer estar aqui com vocês. É um tema que é muito importante a gente debater. Existe muito tabu sobre conversar sobre isso, né?
especialmente quando a gente fala em infertilidade dos casais, que é restrito, doação de gametas também, mas isso é muito mais comum do que a gente imagina. Claro que o sigilo médico-paciente não permite que a gente consiga expor mais, seria ideal, porque hoje, assim, grande parte dos casais necessitarão eventualmente de uma ovorecepção, e é muito mais comum. Então, assim, quando a gente ouve isso, primeiramente parece talvez até estranho, mas filho é amor, então se precisar ou algo assim, isso é muito mais frequente que a gente imagina, e cada casal vai ter que ser respeitado. Obrigado pelo convite, foi um prazer, e espero que na próxima a gente consiga fazer, né, pessoalmente, não... Isso. Legal, gente. Obrigada. Obrigada. Peraí.